Vamos começar então falando dessa reunião, né, entre Lula e o vice-governador Geraldo Alckmin, marcada para o período da tarde, a partir até de uma manifestação de Alckmin, dizendo que as medidas do plano de contingência devem contemplar algumas linhas de crédito, adiamento das cobranças de tributos e contribuições federais, além de compras públicas de mercadorias perecíveis. E ele disse isso no sábado, né, de que o governo vai lançar um programa amplo. A prioridade não é retaliar, a prioridade é resolver, procurar ampliar o número de setores que sejam excluídos, fiquem fora dessa questão da tarifa que entendemos extremamente injusta. Aliás, com base jurídica totalmente fraca. O que pode sair ainda hoje, Eliane, ou ainda não há uma certeza de que esses dados sejam apresentados nesta segunda? Bem, o Geraldo Alckmin tinha uma reunião muito importante hoje em São Paulo, na área de comércio exterior, exatamente com exportadores, e cancelou essa reunião exatamente por causa do encontro com o presidente Lula às 5 da tarde. O Lula não iria pedir para o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin cancelar uma reunião dessas importante em São Paulo, se não fosse um momento já pronto para bater o martelo no caso da ajuda, do pacote de ajuda aos setores prejudicados pelo tarifaço. Portanto, cresce a expectativa de que o anúncio desse pacote seja ou ainda hoje ou amanhã. O prazo original era amanhã, terça-feira, mas, enfim, o Lula chamou porque está na reta final, ele já tem ali o posicionamento da Casa Civil, dos assessores diretos dele no Palácio do Planalto e, portanto, a expectativa é de que o pacote esteja pronto. Esse pacote é basicamente isso, né? A questão fiscal, você ter linha de crédito, isenção fiscal, adiamento de pagamentos fiscais, mas isso tem um monitoramento muito cuidadoso, porque o grande problema econômico do Brasil antes do tarifaço era o quê? Equilíbrio fiscal. Né, o equilíbrio entre arrecadação e receita. E um pacote de ajuda significa perda de arrecadação. Então, o monitoramento, a calibragem disso é muito delicada. Também há as chamadas compras governamentais. Comprar, além de alimentos, né, de bens perecíveis para distribuir, por exemplo, nas áreas de alimentação popular, né, enfim, que possam ser comprados esses alimentos perecíveis, comprados sem licitação para ter mais rapidez, mais agilidade e distribuir pelos pontos de distribuição de alimentos para a população mais carente. Além disso, também há uma previsão de compras governamentais para abastecer, por exemplo, as Forças Armadas. Lembrando que o Exército, principalmente o Exército, tem uma tropa enorme de soldados e esses soldados trabalham em regiões, às vezes, longínquas, de difícil acesso, etc., e que são alimentados pela União. Então, as compras governamentais, sim. E mais do que isso, há uma previsão também de que o pacote inclua todo um apoio do governo para a estratégia de busca de novos mercados, né? Se o setor de café, por exemplo, não terá mais condições de exportar para os Estados Unidos, para onde esse setor pode exportar? Então, é um pacote do governo tentando minorar os efeitos Trump na economia nacional, nos vários setores, nas empresas, lembrando que a região mais afetada é a região sul. Exatamente, é uma região muito refratária ao Lula.
Bom, Helena, ainda sobre esse tema, tem pergunta de ouvinte para você. A Beth Bogucho pergunta o seguinte, ela lembra, né? Você diz que o Lula não disfarça o seu anti-americanismo, então o que o Lula disfarça e o que isso pode prejudicar o Brasil? Oi, Beth. Realmente o Lula não disfarça o americanismo e isso é desde sempre. O principal assessor dele na área internacional, que é o ex-chanceler Celso Amorim, ele nunca disfarçou o anti-americanismo. Só que agora, Beth, a questão não é mais anti-americanismo ou não. A questão agora é que o Trump não é só uma questão do Brasil versus Estados Unidos. É o Brasil contra um personagem fora da casinha, um personagem capaz de anunciar aos quatro ventos que quer anexar o Canadá, transformar o Canadá em mais um mero estado americano, que quer retirar a Groenlândia da Dinamarca. Portanto, esse personagem é muito, muito perigoso, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. E o que o Lula tenta? O Lula tenta dizer que não é anti-americanismo, mas todo mundo sabe que por trás dessa guerra tem esse fator também, o fator Lula, que não apenas tem esse ranço anti-americanista, como anunciou em plena campanha presidencial dos Estados Unidos que era a favor da Kamala Harris. Ganhou o Trump e isso, obviamente, é um fator aí do estremecimento, do mal-estar e dos riscos do Brasil com os Estados Unidos. Eliane, vamos te ouvir também sobre Congresso Nacional, né, que está aí em pé de guerra e o foco está em Hugo Motta. Queria te ouvir um pouquinho sobre como é que se pode ou não punir os bolsonaristas, né, que lideraram aquele sequestro ali da pauta e do Congresso de uma forma geral, dos trabalhos, né, na retomada semana passada. Emendando também a pergunta do nosso ouvinte Davi, também sobre Hugo Motta. Escreve Davi, o presidente da Câmara enviou à Corregedoria da Casa os pedidos de suspensão de 6 meses dos mandatos dos parlamentares, os vândalos do dia 6/8. Gostaria de saber o que essa suspensão significa na prática. Poderia me responder? Oi, muito bem-vindo. Boa pergunta. O Hugo Motta, ele é o personagem dessa semana, o personagem político. O Hugo Motta, ele está sob intensa pressão, a gente já vem falando, a pressão dos bolsonaristas pela anistia, a pressão dos lulistas para a cassação do Eduardo Bolsonaro, e agora ele não tem alternativa. O Hugo Motta não pode deixar passar em vão, né, o motim que aconteceu na semana passada. É muito grave. E aquela imagem de estudo, o presidente da Câmara tentando chegar na cadeira dele, a cadeira dele ocupada, ele lá com aquele sorrisinho amarelo e o Van Hatten, deputado Van Hatten do Novo, sentado na cadeira impedindo que o Hugo Motta assumisse sua cadeira. Então, ele não tem alternativa. Né, o Hugo Motta ou pune quem fez isso ou ele perde a autoridade dele. A primeira coisa que o Hugo Motta fez, e já admitindo perda, fragilidade na posição dele, foi recorrer ao padrinho político dele, que é o Arthur Lira, que foi um presidente muito forte, com muito controle sobre a Câmara. Enfim, gente, o foco está no Hugo Motta e no que ele pode fazer para agradar aqui, agradar lá ou desagradar a todos. O fato é que se ele não fizer nada, no caso dos amotinados, ele está jogando em risco a liderança dele como presidente da Câmara. Análise política com Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Semana vai ser movimentada também nos Estados Unidos, com vistas aqui ao Brasil.
a família Bolsonaro avançando em ameaças contra ministros do Supremo. Por exemplo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro deve desembarcar quarta-feira em Washington para discutir novas sanções a autoridades brasileiras. Durante as agendas da capital americana, Eduardo estará acompanhado mais uma vez do jornalista bolsonarista Paulo Figueiredo, que mora lá na Flórida e é neto do último presidente da ditadura militar, o general João Figueiredo. E ele mesmo, o Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, fez uma live no sábado, Eliane, falando que essas sanções aí nos Estados Unidos, ele disse que foi o primeiro país que ele procurou, que ele vai procurar outros países para mais sanções. O que dá para esperar? Pois essa escalada está ficando cada vez mais grave, gente. A chantagem contra os ministros do Supremo Tribunal Federal começou lá atrás, quando o próprio Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado, ou seja, o chanceler americano, admitiu o uso da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Isso já foi um escândalo. E eles não apenas admitiram, como aplicaram uma lei que é contra terroristas, gente de alta periculosidade, chefes de cartéis, no ministro do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, já era gravíssimo, mas eles estão ampliando agora as ameaças um a um os ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, a gente viu na semana passada 2 movimentos da maior gravidade que foram citados na minha coluna no Estadão desse fim de semana, que é o seguinte: primeiro, a embaixada americana a publicar um texto ameaçando, os ministros supremos, porque diz que está monitorando de perto os aliados do Alexandre de Moraes. Que é isso, minha gente, E, ao mesmo tempo, num movimento simultâneo, o Eduardo Bolsonaro postou um vídeo ameaçando os ministros supremos e citando diretamente 2 desses ministros, Gilmar Mendes e a mulher dele, e o Cristiano Zanin, insinuando que há dossiês contra ministros do Supremo. Ou seja, o que é isso? Eles estão fazendo chantagem pública contra os ministros do Supremo. E, ao mesmo tempo, você tem o número 2 do Departamento de Estado, o segundo do Marco Rubio, ameaçando e, enfim, ele é que foi o autor dessa nota traduzida pela Embaixada Americana e também o conselheiro da Casa Branca para Assuntos Internacionais, dizendo publicamente que não vão descansar, enquanto Bolsonaro não estiver livre. Ou seja, é uma intervenção, sim, é uma mais do que ingerência agora, não é só ingerência, sabe? É uma ameaça de dominação do Brasil. É uma coisa, sabe? É uma usurpação de poder. E agora o Eduardo Bolsonaro está indo para Washington com o Paulo Figueiredo, como disse Carolina, e eles vão apresentar, sim, ali, olha, os alvos já estão claros. Gilmar Mendes, o Cristiano Zanin, e estão querendo botar também na roda o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que já disse, olha, golpe comigo não vem que não tem. Então, os bolsonaristas estão ainda provocando a Casa Branca, provocando o Departamento de Estado, o Congresso americano, contra a independência e a soberania do Brasil. E como os ministros do Supremo vão reagir? Lembrando que alguns dos ministros, são 11, alguns dos ministros têm, inclusive,
imóveis nos Estados Unidos, têm dinheiro nos Estados Unidos, podem eventualmente ter filho, parente nos Estados Unidos e, portanto, isso vamos dizer, uma ameaça amedrontadora. Né, aplicar a lei Magnitsky, que significa confiscar os bens de ministros nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes não tem conta, não tem bem, não tem nada lá. É mais fácil. Mas e os outros que eventualmente tenham? É uma chantagem inadmissível de uma potência estrangeira contra o nosso país. Eliane, então assim, não dá para esperar muita coisa dessa agenda virtual aí do Haddad com o seu correspondente lá nos Estados Unidos, né? O Haddad, o Geraldo Alckmin e o Itamaraty estão tentando separar as duas coisas. Uma coisa é a questão comercial e outra coisa é a questão diplomática e política. Há previsão, sim, está marcado um encontro do Fernando Haddad, que é o ministro da Fazenda, com o secretário do Tesouro norte-americano, que é o Scott Bessent. Está previsto para essa semana, mas para discutir exclusivamente tarifas. A tentativa do Haddad vai ser retirar mais produtos, conseguir mais produtos na lista de isenção. Lembrando que, olha, tá difícil porque se o Brasil quer focar no comércio, os Estados Unidos e o Trump querem focar na política. E aí eu entro no nosso último tema de hoje, que é o seguinte: o Diego Schelp, que é nosso colunista, botou o dedo numa ferida muito importante no Estadão, que é o seguinte: a percepção de que essas investidas todas da Embaixada Americana, o Itamaraty já chamou 3 vezes o encarregado de negócios, porque a embaixada não tem embaixador, tá? Aí sendo tocada pelo segundo time, pelo segundo escalão. E o Itamaraty já chamou 3 vezes o encarregado de negócios. O Diego Schelp chamou atenção para uma questão importante. E se os Estados Unidos estiverem cavando, né, uma intervenção do Brasil, devolvendo, pedindo para o encarregado de negócios se retirar do Brasil, ou se o Washington retirar o encarregado de negócios do Brasil. Isso caracteriza rompimento diplomático, aliás, como já acontece entre Brasil e Israel. Então, isso está escalando e vem aí o julgamento do Bolsonaro em setembro, ou seja, o clima tende a piorar.